Agora, oficialmente, boa noite a todas, a todos e todes. Nós Boa estamos noite. no A Moda da Casa, um grupo de estudos em psicanálise que tem o desejo, ou sustenta o desejo de que seja uma casa arejada, aberta, confortável, para que todos os saberes percorram, fiquem, passem dias, meses, horas. Queremos que todos sintam-se à vontade naquilo que pensam, como se dão com a vida, como constroem e como transmitem essa bela psicanálise. Eu sou uma mulher branca, com os cabelos grisalhos, estou com os óculos coloridos, talvez um arco-íris, uma camiseta cinza, uma jaqueta vermelha. Atrás de mim aparece que eu acho que é a estante de livros, uma parte das plantas, alguns quadrinhos e o cantinho do café. Meu nome Gislene, pode ser Gi, pode ser Gigi. Começando com Gi, gente, eu respondo, tá? Tá tudo certo. Bem facilitado. E Holanda, boa noite, bem-vinda. Nós estamos hoje com a presença, estamos, assim, um prestígio tremendo aqui, né? Presença do professor Márcio Garri. O professor Márcio Garri é psicanalista, além de professor pesquisador, doutor em psicologia clínica pela PUC-Rio, mestre em psicanálise, saúde e sociedade pela UVA do Rio de Janeiro, dedica seus impasses contemporâneos da clínica e do laço social, com ênfase nas relações entre psicanálise, cultura e digitalidades. É professor do Cefas, em Campinas, membro da Sociedade de Psicanálise Iraci Doyle, SPID, do Rio de Janeiro, e criador do projeto Psi em Cena. E, em algum momento, ele falará sobre um projeto muito, muito interessante. Tive a oportunidade de participar, eu acho que de um ou dois, mas eles ocorrem às terças, né? E às terças eu tenho um curso fixo de Winnicott, então eu passo muita vontade, viu, professor? Mas eu estou também na transmissão. O professor Márcio está no pré-lançamento de um livro, e quando eu vi o anúncio, ousadamente eu o convidei para estar conosco. E ele gentilmente concordou, aceitou, e nós estamos aqui. Professor, a palavra é sua para as apresentações, por gentileza, e aí daremos início. Obrigado, Gi. Boa noite a todos e todas aí novamente. Só uma correção, Piscina em Cena é sábado. É um É sábado sábado? por mês. Isso. Ah, Um sábado caramba, olha por só, mês. eu estou olhando lá, então, eu olho assim e falo assim, nossa, terça-feira, que pena, Uhum. terça-feira, que pena. Na terça-feira é o meu grupo de estudos Ah, tá, e então de tinha alguma psicanálise coisa a ver. contemporânea. Isso, tem, Tá, tem sim. Ele acontece às terças às 20 horas. E um sábado por mês é o Piscina em Cena. Inclusive, sábado que vem a gente vai estar lá. Quem quiser aparecer, fica à vontade, é um projeto aberto, gratuito, de análise de cinema e com análise psicanalítica em cima do filme, né? É, Bom, quero agradecer, Gislene, o teu convite. Depois que a gente fica tanto tempo fazendo uma pesquisa, a gente precisa divulgar essa pesquisa, né? E conversar um pouco para os interessados no tema, que tem uma pesquisa aí que foi elaborada, num ano interessante, porque tem eleição, e essa pesquisa, esse livro, né, já está saindo mês que vem. Ele atravessa muita coisa que ajuda a gente a pensar esse processo digital, eleitoreiro, populista, e a ideia principal da pesquisa, já antecipando a nossa conversa, dando sequência, né, abrindo uma porta, seria pensar aquilo que o Freud estabelece de uma maneira muito bem organizada na primeira parte do século passado, com a questão das massas e da cultura, trazendo Freud para o século XXI e conversando com a psicanálise hoje. Como é que ela dá conta das transformações que até então não existiam, então não foi escrito a respeito.
E aí, no meio disso, foi abrindo um monte de coisa, e o livro, ele não é focado no objeto, ele é focado no percurso. Ficou uma pesquisa bem grande, e que eu espero que eu consiga ter desejo de continuar lapidando ela, porque tem muita coisa ali dentro para lapidar. Então, seria isso, inicialmente. Que maravilha. Eu li, dentre os seus tantos artigos e publicações, eu li sobre as massas digitais, algoritmo, ilusão e liderança. Legal. E confesso que, assim, só com os conceitos eu devo ter feito uma anotação aqui grande, né? Com esses novos cyber líder, cybercultura e hiperpersonalização virtual, algumas situações aqui, alguns conceitos que me chegaram assim com muita curiosidade. Mas dando Uhum. início, né, para a gente iniciar, eu percebi pelo artigo que você traz Freud de uma maneira bastante evidente e como base, como chão dessa pesquisa, ficou muito interessante. E aí, olhando para isso, como, pensando nesses algoritmos e como nós estamos todos capturados e todos, de alguma forma, somos manipulados em algum momento, somos direcionados, estamos cativos de alguma forma, porque ainda que conscientes de tudo isso, usamos os meios, estamos transitando por ali. Né? Pensando nesse assujeitamento e nessa captura libidinal, que pertenciam à figura de um líder humano, né? Isso ficava com um líder humano, talvez pudéssemos dizer encarnado. Qual é a distinção agora, Márcio? Então, bom você ter lido, fico feliz que você tenha lido esse artigo. Esse artigo foi por causa dele que eu recebi um convite da IPA da Argentina para fazer uma publicação internacional sobre uma extensão da minha pesquisa que vai sair esse ano. A revista da IPA, se eu não me engano, é APA, uma das revistas, né, me convidou para participar de um dossiê que vai ter publicação no mundo todo, e a base foi esse artigo que a Gia acabou de ler, como ela colocou. Então, assim, vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Uma das coisas que mais... Eu gosto muito do Ferreira Goulart, que uma vez perguntaram para o Ferreira Goulart assim, o que faz você escrever? Aí ele fala, o que me incomoda. Me incomodou, eu escrevo. Se não tem nada me incomodando, eu não escrevo. Aquilo ficou na minha cabeça, né? E é literalmente isso que eu procuro pesquisar na psicanálise, aquilo que me incomoda. O que me incomoda na psicanálise? O que me incomoda na psicanálise, desde que eu conheço a psicanálise, eu entrei na psicanálise pela via da filosofia. Eu tenho filosofia como formação, bacharelado, e ali eu conheci um monte de coisa, já fazia análise, antes da faculdade, e fiquei apaixonado por tudo que eu lia, pelos paralelos de Freud com os autores clássicos e tudo mais, e ali eu entro para a psicanálise, começo a conhecer a psicanálise, tem uns 20 anos esse universo já na minha vida, e desde que eu começo a mergulhar na psicanálise, eu começo a sentir um mal-estar, eu tenho inclusive um artigo sobre isso, o mal-estar da psicanálise, porque eu vejo que há na psicanálise, eu vou chamar aqui de ranço. A psicanálise ela é muito conservadora. E ela não segue o básico que o Freud e o Lacan, para quem gosta, por exemplo, e outros, tá? Mas vou citar esses dois que são bem famosos. Claro, né? Freud, óbvio. Falam que o analista tem que ser um analista da sua época, né? Isso é muito bonito no papel, mas a maioria dos analistas são da época de 1900 e ontem. E não se preocupam em entender que tem o amanhã. Isso é um ranço que a gente carrega do século XX, que foi o século das escolas, que foi o século da ortodoxia. E o século XX é um planeta, o século XXI é outro planeta. É planeta mesmo, a metáfora é essa. Não dá para comparar o que a gente está vivendo no século XXI com o que aconteceu no XX. É outro planeta. Só quem não deu conta disso ainda é a psicanálise.
né? E aí eu gosto muito do André Green quando ele fala dessa coisa melancólica de retorno ao pai, o analista preso ali, né? Aquela coisa que nada pode mexer no que o pai produziu. E aí a gente vê a psicanálise deixando de fazer ponte com um monte de área. Medicina, por exemplo, né? Psiquiatria, neurociência, uma série de coisas. E uma dessas pontes é a tecnologia, o mundo digital. Não existe mundo não digital. Acho que para a gente iniciar a conversa, Gi, primeiro ponto que tem que ficar destacado, não existe um mundo não digital. Todo o planeta é digital e isso não tem volta. E aí o que me depara, assim, que eu fico muito triste, né? Fiquei muito triste na época e escrevi um artigo por causa disso. Incomodou, eu escrevo. Foi quando chegou a Covid e a gente precisava atender, né, virtualmente e não se tinha literatura sobre isso. Aquilo me gerou um incômodo e eu demorei 9 meses, né, um parto de fato, para escrever um artigo sobre psicanálise e virtualidades e publiquei esse artigo durante a pandemia. Ou seja, psicanálise querendo viver num mundo à parte, não obedecendo o básico da própria psicanálise, que é a cultura. O Freud, em 1921, na introdução de Psicologia das Massas, nas primeiras 2 páginas do texto, ele fala: primeiro a psicologia é social, depois é individual. Mas o analista não acha isso, né? O analista fica ali achando que ainda está tudo preso no individual de uma cultura que não existe mais. Então, isso são coisas, Gislene, que foram me dando incômodos, e aí eu comecei a pensar o que eu ia agregar, né, nesse doutorado, qual seria aí o caminho. E aí eu comecei a ver que por 2 coisas aconteceram, né, em paralelo, vamos dizer assim. Primeiro, estava havendo um fenômeno que eu estava tendo o prazer de presenciar. Eu não, todo mundo, né? Estava tendo o prazer de presenciar, que era a elaboração de massas verticalizadas, o bolsonarismo, né? Eu estava vendo aquilo ali. A gente ouve falar nisso na história, quando você estuda. A gente não participa disso. Isso é raro, né, no movimento, né? A gente pode dizer que o século XX foi um século de massas. Teve muitas massas e multidões durante as guerras, no pós-guerra, massas verticalizadas, perigosas, de revoltas. No século XXI, isso acalma. Claro que no mundo vai acontecendo uma coisa ou outra. Mas aí, no Brasil, a gente vê o bolsonarismo, né, que na verdade foi o bolsolavismo, começa a surgir uma massa vertical onde a gente não tem um líder, que a gente estava acostumado até então, o que a gente tem é um mito, né, um populista com idólatras, com sectos, né, um processo de idolatria violenta. E isso me incomodou tanto que eu escrevi um artigo chamado Malditas Antenas Harp, aonde naqueles acampamentos ali de frente para o exército, teve aquelas chuvas, né? E aí devastou uma série de acampamentos, e aí um repórter lá, um blogueiro lá, fazendo aquelas lives horrorosas que eles faziam, vem uma senhora, literalmente uma senhora, que a maioria eram senhores, né? Idosos inclusive, passa atrás e fala: meu filho, isso não é chuva, isso são as antenas HARP. Isso aí não tem nada a ver. Ou seja, na cabeça dela, essas antenas, os comunistas estavam manipulando as antenas para chover num acampamento e matar todo mundo para poder não tirar o Bolsonaro do poder. Olha o que é, e isso é real, o nome disso é ilusão, né? Que num conglomerado de massa a gente entende como sendo uma manifestação psicótica, mas uma psicose coletiva, não a psicose estrutural que a gente estuda lá no Freud e tal. Né? Uma psicose coletiva, uma ilusão, né? Da qual não se tem como combater com realidade. Não adianta você explicar para essa senhora que a antena de HARP não tem nada a ver com isso, porque na cabeça dela era aquilo. Eu tentei achar essa senhora, eu não consegui, porque eu ia entrevistá-la. Como eu não achei, eu publiquei o artigo e citei as reportagens que ela aparecia na época. Então, de posse disso, eu começo a ver esse movimento, eu participo desse movimento, né, enquanto cidadão, vendo as coisas acontecerem, né, o bolsonarismo me acende uma vontade de entender como é que eu penso esse líder hoje, e aí quando eu recorro à psicanálise, lá em 1921, eu vejo que o Freud escreve isso dentro de um percurso epistêmico que não, entre aspas, por favor, não cabe em 2020,
quando eu começo a pesquisa. Não cabe em 2020. Então, eu me senti com uma onipotência de atualizar Freud. Vou atualizá-lo 100 anos depois, né? Fui tomado pela bichinha do narcisismo ali, e falei, eu vou lá, eu posso. E eu fui tentar fazer isso. E assim fiz por 4 anos, mais ou menos, né? Antes disso, eu já lia bastante, mas não parei para poder escrever como foi depois. Eu li realmente uma quantidade absurda de coisas, estudei bastante e me deparei com algumas coisas que no livro, quem comprar vai ver lá, me faz escrever uma carta aberta aos psicanalistas no final. A primeira coisa que eu percebo é não tinha material bibliográfico no Brasil. 10, 20% do que eu precisava era em português. Eu tive que recorrer a outros pesquisadores. E isso prova a resistência maldita, e é o nome mesmo é esse, dos psicanalistas de entenderem que as coisas precisam ser atualizadas, né? E aí eu tive que recorrer a muitos americanos, europeus, latinos, né, Argentina, tal, para poder conseguir compor a minha pesquisa. Então isso é uma coisa que me incomodou muito. Tivemos muitos artigos sobre psicologia das massas 100 anos depois? Tivemos. Mas que artigos eram esses? Não todos, alguns, claro, a maioria, alguns não, a maioria. Mudou. E aí? Encerrava o artigo. Mudou. E aí? Encerrava o artigo. Ninguém se coloca, então não tem medo. Né? As pessoas têm medo de entender que uma cultura nova forma um novo aparelho. A metapsicologia do aparelho acompanha os acontecimentos do social. Né? Mas as pessoas têm medo de desenvolver alguma colocação nesse sentido. No entanto, que fazendo um parêntese, eu continuei, já como eu falei, né, esse artigo que vai sair pela IPA, pela APA, né, a revista APA da IPA, eu já começo a desenvolver uma extensão do próprio livro, que é a defesa da existência de um inconsciente híbrido, tá? Então, isso aí vai se estender para a clínica no futuro. Se vocês querem atender alguém na clínica, é importante que vocês entendam que o atendimento tem que ocorrer num espaço do entre, ou seja, no inconsciente digital. O inconsciente do sujeito não é mais intrapsíquico, desenvolvido dentro da lógica de 1523 do Freud. O inconsciente do sujeito é produzido a partir da relação dele com o algoritmo, porque o mundo fora do digital não existe. E a relação do sujeito com o algoritmo é uma relação que antecede o narcisismo, que antecede não, que antecipa o processo narcísico do outro. Se eu antecipo o narcisismo, eu jogo o sujeito numa incompatibilidade de organização da falta. Esse sujeito é o sujeito da não simbolização. Vivemos a sociedade do ato. Todo mundo está sentindo tesão em odiar o outro e sem nenhuma capacidade de frustração. Isso é o inconsciente digital. E é isso que eu defendo, como extensão já do livro. Né? O livro nem foi publicado, eu já estou publicando a extensão dele, né? Que deve sair até o fim do ano. Então, e isso não muda a psicanálise, isso estende a psicanálise. Que a gente, quando for, por exemplo, olhar o André Green ele pega o Freud e estende o Freud. Né? Então, nosso papel é esse. A gente não precisa escrever uma metapsicologia como o Green escreveu quase que uma metapsicologia, mas a gente precisa trazer para hoje, fazer as pontes. Psicanálise não tem ponte. Né? A gente fica falando para a gente mesmo com textos de 1900 e ontem. Isso é uma coisa que me incomoda demais. Né? Por isso a escrita. Então, voltando para a pergunta, eu acabei viajando aqui, né, Gislene? Mas vamos lá. Voltando para a questão da Gislene, quando ela pergunta, nós somos vigiados? Sim. Né? Nessa obra, né, nessa pesquisa, eu desenvolvo uma série de citações, né, e vou escrevendo, vou citando, vou desenvolvendo. Eu me posiciono em vários capítulos, outros eu descrevo o pensamento geral do campo. Né? Como eu falei, é um livro de percurso, cada capítulo tem uma cara, tem uma audácia diferente, afirmações, colocações. Mas ali eu pego assim obras como, por exemplo, o Franco Berardi, né, falando do terceiro inconsciente. Eu pego obras do Pariser, que escreveu
um best-seller sobre a hiperpersonalização e a elaboração de bolha, né, que é o que a Gilene fala agora, a Farahani, que fala um pouco dessa coisa do inconsciente digital, da ausência de liberdade. O Luca Possati ocupa uma quantidade gigante da minha pesquisa, porque o Luca Possati teve a audácia maravilhosa de reescrever o aparelho psíquico em Lacan, né? Ele coloca o RSI, sendo que o imaginário tem uma dupla função pelo processo escópico da relação do sujeito com o digital, e isso muda a maneira de organizar o aparelho psíquico, né? Então, Luca Possati, Sherry Turkle, essas pessoas vão ocupando, e vocês estão vendo que é tudo da gringa, né? Porque brasileiro está lendo 1905 ainda, está tentando entender o que é pênis, vagina, papai e mamãe, ainda, no Freud. Né? É interessante que quando eu vou dar supervisão, os grupos que eu coordeno, ou quando eu vou dar alguma aula, alguma coisa, né? Principalmente supervisão, os alunos vão atender, não mais alunos, né? Agora já atendendo, saindo assim do contato inicial, achando que vai encontrar aquilo em 2026, né? Que o mundo é neurótico e que as dinâmicas participam exclusivamente do que Freud escreveu, que aquilo está universalizado e concreto, né? Esquecendo que o neurótico freudiano já entrou em extinção. Se é que um dia ele existiu, né? Mas, enfim. Então, a minha pesquisa ela começa a caminhar em cima desses processos, porque essas pessoas começaram a perceber lá atrás que a, a relação do sujeito com o digital era uma relação de retroalimentação em cima dos rastros que os próprios sujeitos deixavam nos seus usos. Então, a partir do momento em que eu uso o digital, eu deixo um rastro. Esse rastro é um dado, gera um dado. Esses dados são acoplados, eles são processados, ou seja, algoritmizados. E a partir disso, o processo de IA vai fazer uma elaboração disso que é processado. Ou seja, ele vai devolver para o sujeito aquilo que ele pesquisa, aquilo que ele se interessa. Eu recebo o meu feed, o meu mundo virtual, digital, virtual, eu recebo de volta tudo aquilo que para mim é importante no meu processo relacional. E aí, pessoas como o Pariser, eu cito Pariser porque ele é uma referência mundial, mas tem outros que vão na mesma onda, como a Shoshana Zuboff, enfim, tem uma galera que vai na onda, o Byung-Chul Han, tem uns 10 livros do Chul Han citados durante o livro que eu li, tem várias citações dele ali, também, enfim, tem um monte de gente ali participando comigo da pesquisa. Então, assim, eu recebo de volta aquilo que eu deixo enquanto rastro. A questão é, eu sou obrigado a deixar rastros, porque todo o movimento social funciona dentro da virtualização. Automaticamente, eu sou vigiado. E eu permito ser vigiado porque o retorno que eu tenho é de promessa de completude da minha falta, ou seja, eu recebo aquilo que eu quero, no momento em que eu quiser. Né? Então, respondendo a sua pergunta, Gilene, sim. E aí vem, né, o que seria esse cyberlíder? O cyberlíder é o sujeito que pede para o algoritmo trabalhar a favor dele. Né? E aí, automaticamente, você tem um sujeito que, sem sair de casa, ele já consegue organizar uma ponte com esse líder, diferente da época do Freud, onde você tinha a liderança de palanque, hoje você tem a liderança de smartphone e uma liderança fragmentada, porque hoje existe também algo que o Freud não existe, nem sequer ninguém sonhava que poderia existir, que é o influencer digital, o influenciador. Né? O influenciador também é um líder, onde ele pode, e muitos têm, o seu processo de liderança ou de massa verticalizada, né? Enfim, então não existe mais a possibilidade de você passar incólume com os seus desejos na cultura, porque todos os seus desejos precisam ficar registrados. E tudo isso é um rastro, isso é um dado, isso é processado e você é vigiado. E por que que a gente permite? Primeiro, que não tem que fazer, não existe mundo fora. E segundo, porque isso antecipa a minha falta. É isso que o Freud não escreveu e é isso que eu tento colocar lá. Maravilha, Márcio. Muito, muito interessante e enriquecedor.
falando nas massas e nas maçãs, vou trazer a arte aqui, as massas e as maçãs. Falando em massas, é, como pode ser considerado, Márcio? Nós temos o algoritmo, ele cria uma nova forma de massa, ele dá uma sofisticada, ele potencializa. Como chega isso para você? Então, como a gente deixa rastro, e todo rastro gera um dado que é processado, algoritmamente organizado, e a IA vai trabalhar isso para poder gerar informação. Isso trabalha a favor de quem detém o algoritmo. Então, por exemplo, a gente tem os maiores escândalos, né? A eleição do Trump e o Brexit, né? Por exemplo, onde manipularam pessoas para que votassem nele, e mais a questão do escândalo do Brexit na época. A gente tem a indústria da fake news, que foi muito forte durante o bolsonarismo, muito forte. E aí, como é que esses algoritmos trabalham? Eles trabalham gerando informações que encaixam naquilo que você, na forma como você pensa, deseja e procura. Então, é muito interessante que na época do Covid, né, tem uma pesquisadora muito legal chamada René de Resta, outras também, mas a René de Resta vai falar muito sobre isso, né, sobre a toca do coelho, vai falando de várias questões nesse sentido, é, sobre você receber informações, desinformações, a partir dos rastros que você deixa em cima daquilo que você procura. Então, se você é uma pessoa muito ligada à saúde de alguma coisa, você vai receber alguma informação, ou desinformação, ou informação falsa, né, um fake, em cima daquilo que você procura, conforme ou de acordo com o desejo de alguém que controla esse processo. Então, se me interessa que o Bolsonaro ganhe, eu vou pegar informações do adversário, vou criar uma desinformação ou uma fake news e vou distribuir para as pessoas que se interessam por aquele assunto, né? E isso automaticamente vai fazendo com que você vá procurando, né, se agrupar com essas pessoas de interesse comum. Aí não muda o Freud, Gislene. Essa busca de interesse comum é em cima de um ideal, né? O ideal é coletivo. O populista, ele se aproveita daquilo que antes do Freud já estava descrito, como, por exemplo, o Lavoisier, e mais contemporâneo, se a gente der um salto, o Sloterdijk, né? Claro, o Freud está ali no meio, e uma série de os contratualistas, uma série de outros pesquisadores, né? Onde a gente está percebendo que as pessoas se agrupam por interesses comuns, interesses esses que vão, de uma certa maneira, ao encontro daquilo que inconscientemente está idealizado, né? Elas não precisam ir até o líder, porque pela via algorítmica o líder vai até elas com essas informações, desinformações e fakes, e o sujeito vão se acoplando virtualmente, e o nome disso é bolha, bolha digital ou bolha, o mundo virtual. O Pariser chama de hiperpersonalização e bolha. Então, você começa a ter um feed hiperpersonalizado pela sua relação algorítmica, você fica preso dentro de uma bolha com comuns ligados a um ideal específico a esse populista. Então, as pessoas, por exemplo, eu estou falando do bolsonarismo, que é o que está lá no livro, mas a gente tem outras no mundo acontecendo, e na época em paralelo, mas eu foquei nele, porque eu precisava de um objeto. Você tem lá uma série de pessoas que se ligaram ao Bolsonaro por causa do kit gay, outras se ligaram ao Bolsonaro por causa do banheiro pro trans, outras se ligaram para o percebe? Porque, né, outras por causa da vacina. E as pessoas vão se ligando com os ideais que vão se organizando. Por exemplo, eu não vou receber no meu feed uma pesquisa sobre a vida dos tubarões.
fizeram aqui um acompanhamento sobre tubarões lá na Austrália e descobriram não sei o quê. Eu não vou receber isso. Mas eu recebo no meu feed tudo que eu pesquiso, tudo que eu me interesso. No meu tudo, né? Esse feed hiperpersonalizado é que vai me jogar numa bolha, né? Se eu estiver predisposto a isso, né? E automaticamente essa bolha pode ser algo extremamente verticalizado me ligando a um líder. Então o algoritmo ele faz isso, a manipulação é em cima disso. O processo metapsicológico ele não fica muito longe do que o Freud falou, mas algumas coisas mudam, como por exemplo, quem então é o líder hoje? As pessoas falam que as massas digitais elas não possuem líder. Tem várias publicações sobre isso. Na minha pesquisa, lá no livro tá, não. Toda massa precisa de líder. E o líder é o algoritmo. Porque é ele que te manipula, trazendo o que você deseja. E esse algoritmo pode ter um representante ou não. Mas você está recebendo um ideal. Esse ideal é virtual, é algorítmico. E é sobre isso que é com isso que você se junta. Né? Então a gente tem hoje um líder invisível, não mais líder de palanque. Quem comanda isso é o dono do algoritmo. Como é que esse algoritmo é programado? Ninguém sabe. O nome disso é caixa preta. Ótimo, obrigada, Márcio. Uau! Eu fiquei com uma questão aqui que eu quero trazer com você. No artigo, em determinado momento desse artigo, por sinal, muito, muito bom, depois eu compartilharei no grupo com vocês, você fala que agora, e falando ainda do líder, né, que, que antes se apresentava, sustentava essa ilusão, ela era sustentada pela salvação, pela idealização de uma salvação e de uma justiça, agora ela é substituída por uma satisfação imediata. Isso. Né? E aí eu estou amarrando aqui num sentido de que aqui, aos nossos olhos, de quem não estudou o assunto, aos meus olhos, de quem não estudou profundamente, me chega ainda muito esse lugar da religião, usada como esse polo que atrai, como um imã que traz. Onde aqui essa salvação e essa justiça mitária foi substituída por uma satisfação imediata? Se me fiz entender, né? Vamos lá. Se a gente for pegar o Freud, né, e a sua problemática na introdução ao narcisismo, o Freud vai dizer que todo movimento libidinal é pela hegemonia do eu, né? Então, a libido vai sempre, de uma certa maneira, priorizar a hegemonia do eu. Porém, um eu saudável, entre aspas, que a gente não usa esses termos na psicanálise, mas vamos dar um desconto hoje, vamos usá-lo. Um eu saudável é um eu que suporta se dividir entre o seu próprio eu e um outro, né? Ou seja, a relação eu-objeto tem que ser administrada pelo sujeito e tem que ser viabilizada desde que esse eu tenha condições disso. Senão ele vai investir em si mesmo como objeto. Quando eu invisto no outro, há um dispêndio, né? Porque eu preciso abrir mão de mim. Essa é a visão do Freud. No entanto, que ele fala, eu só abro a criança, só tem uma noção de que ela precisa disso quando ela percebe, quando ela odeia, quando ela percebe a ausência do objeto. Aí ela, caramba, sente o ódio, que o Freud chama de ódio, o Winnicott vai dizer que não tem ódio, muito cedo para sentir ódio, né? Mas o Freud vai dizer que é ódio, né? Enfim, essa angústia lá, esse incômodo, vamos chamar de incômodo, a criança vai sentir esse incômodo e aí ela começa a perceber a necessidade de investir em alguma coisa que não seja só nela para não adoecer. Ou seja, a gente está, a partir do Freud, estamos defendendo, enquanto psicanálise, que uma sociedade só se sustenta, Gi, se for composta por sujeitos que sustentem a frustração.
Se eu não sustento frustração, eu estou fora do laço. Eu não vou conseguir acompanhar a dinâmica do laço. No entanto, que quem sustenta a frustração sintomatiza menos. Sustenta, segura, vou ficar com raiva, vou bater pé, vou quebrar uma garrafa na parede, um copo no chão, mas vou respirar e vou seguir, né? Quem não sustenta isso vai adoecer, porque vai paralisar e vai ficar olhando o objeto que não está mais ali, vai olhar o motivo da frustração e vai ficar ali, né? Aí tem até um pesquisador que eu gosto muito, que eu não sei se está citado nesse artigo, mas eu cito ele no livro também, que é o Dufour, né? O Dufour vai falar que essa sociedade que sustenta a frustração e se reprime, se recoloca, é a sociedade neurótica. Hoje vivemos uma sociedade perversa, né? Porque os sujeitos não estão mais aptos e disponíveis para sustentar e segurar a frustração que o Freud vai falar lá em 1908, né? E depois vai entrar na metapsicologia do aparelho em 1914 e 15. Dito isso, a gente está falando, então, de uma sociedade que, para que ela exista, é necessário que seja composta minimamente, necessário, né? Esse um percentual maior, óbvio, de sujeitos que suportem a frustração para poder sustentar a lei, né? Senão, o que vai acontecer são sujeitos que vão ao ato, né? Vão ao ato na sociedade. E aí a sociedade vai virar um ringue, de fato, que é o que vivemos hoje, né? A sociedade do ódio. Se odeia e se tem muito prazer em odiar. As próprias igrejas, né? Não estou falando de todas porque eu não conheço todas, mas as que eu vejo na mídia está lá, muito claramente. As igrejas, essas veiculadas em mídia, a gente viu muitas e ainda vê, né, estão tendo um tesão danado de mostrar que querem matar e destruir quem pensa diferente, né? Durante a época do Bolsonaro, uma quantidade enorme de pessoas no púlpito segurando a Bíblia e a arma, fazendo arminha, né? É interessante você perguntar para um cristão, será que Jesus ia fazer arminha? Né, já que eles acreditam em Jesus, né? Compartilham disso. Será que Jesus ia segurar a Bíblia e uma metralhadora para tirar foto no TikTok? Né? Mas eles fizeram e ainda fazem isso, não sei em que proporção, mas isso acontece bastante. Então, te respondendo, o mundo digital oferece o que você quer para que você não sinta o que você precisa sentir para simbolizar e suportar a vida, né? Eu E aí vem a satisfação imediata, ou que alguns neurocientistas gostam de falar, que é a dopamina barata, né? Eles gostam de dizer esse termo, dopamina barata, e a gente fala da satisfação imediata, quebrando a possibilidade de frustração. Então, assim, se eu não me frustro e encontro uma maneira de olhar para isso e organizar um deslocamento a partir disso, o que está acontecendo? Eu vou perdendo a capacidade de simbolizar a vida. Então, a todo sinal de frustração, haverá uma regressão. E havendo uma regressão, vem um ato, que é destruir o contraditório, né? Nós temos uma sociedade que, quando não recebe a satisfação imediata, vai ao ato, imediatamente, né? Porque não tem a condição, está perdendo a condição de simbolização. A vida algorítmica, o mal-estar digital que temos hoje, ele é permeado pela antecipação de todos esses processos. Você nem se frustra, você já recebe uma recompensa antecipada, né? E isso vai retirando a total possibilidade do sujeito de integração e manutenção do social, né? Não sei se eu te respondi ou se eu também viajei aqui. Não, sim, sim. Me parece que quando nós estamos falando dessa busca por salvação e justiça, que ainda estamos aqui nas idealizações, de alguma forma, agora, ela se torna individual para se tornar coletiva. Deixa eu ver se eu me faço entender, Márcio. Antes de estarmos, ou pelo menos de termos conhecimento, que estávamos capturados pelos algoritmos, pelas telas, enfim, antes disso, o conceito de salvação, de justiça,
Me parece que ele estava num lugar que abrangia mais, que era um lugar que me dava uma ressonância, ressoava. Agora, como você disse, quem se achega nessa polarização não vem com todos os vieses. Tem alguma coisa, o banheiro me chama, a Uhum. família tradicional me chama. Então, me parece que o que os algoritmos, e, obviamente, se eu estiver equivocada, por favor, pontue, mas me parece que o algoritmo, primeiro, ele desmembra, ele separa, e depois ele junta. Eu terei em algum lugar, e aí nós vamos encontrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí nós vamos encontrar, nós estamos falando de banheiro trans, e nós encontraremos pessoas LGBTQIN+, que estão olhando para isso e concordando, que estão levantando bandeira para esses lugares que negam a própria existência dessas pessoas. Uhum. E aí me vem a ideia de que, então, eu separo, eu tiro essas pétalas, solto essas pétalas, onde você quer, você segura, e aí depois eu junto aqui. Você não precisa concordar com o todo. Basta que essa pétala, que para você é importante, esteja aqui, inserida nesse bojo. Fez algum sentido? Isso aí. E aí eles se juntam num ideal comum. Eles perdem, na verdade, o ideal pessoal e o ideal do líder vira o ideal, como diz o Freud, né? Vira o ideal do grupo. Aí a metapsicologia da massa permanece, né? Só que a maneira como isso é potencializado e organizado é muito mais forte do que anteriormente, onde você dependia de um mundo analógico para organizar essa massa. Agora não. Você não precisa nem sair de casa para ser puxado para dentro dessa bolha, e essas bolhas vão se juntando pela afinidade, por exemplo, a afinidade de odiar, de compensar as minhas frustrações. No livro eu trabalho pulsão de morte e ressentimento, e trabalho identificação, trabalho esses conceitos do Freud, né? Mas tem um capítulo sobre ressentimento que eu vou analisar pelo viés da Wendy Brown e da Maria Rita Kell, as duas, né? Faço porque a Maria Rita Kell vai falar mais metapsicologicamente e a Wendy Brown vai falar mais sociologicamente. Então eu faço um paralelo, uma complementa a outra e faço uma articulação das duas, né? A Wendy Brown, palavras minhas, claro, não vou lembrar lá o que está escrito. Mas o Andy Brown vai dizer, olha, o ressentimento é social, né? O sujeito não consegue dar conta da posição que ele gostaria de ter, aí ele culpa alguém, né? Isso gera um ódio, então um ressentimento ali social. Eu vou culpar uma classe, eu vou culpar alguma coisa na sociedade para poder justificar a posição que eu não consigo ocupar, ou que me foi tirada por algum problema, né? E a Maria Rita Kell vai falar da metapsicologia do sujeito, aonde vai dizer, olha, o ressentido ele precisa não, ele entra numa lógica de não reparação, ele entra na lógica de reclamação eterna. Ele quer reclamar, ele não quer ser reparado. Então você junta o sujeito que precisa nomear alguém para poder, essas duas, né, daria um produto mais ou menos que seria eu preciso reclamar dos meus fracassos, das minhas não conquistas pessoais. Eu reclamo isso culpando alguém, né? Mostrando que a culpa de eu não conseguir algo vem de alguém. Cada um tem um alguém diferente, Gislene, mas todos têm a mesmo modus operandi psíquico, que é odiar, não reparar, reclamar, destruir, compensar. Eles se juntam no final assim. Mas inicialmente cada um vai ter o seu alguém, que é o gay, que é o negro, que é o pobre, vão se juntando. No final todo mundo odeia para destruir pessoas que bloquearam o crescimento de uma era muito melhor, que é um pensamento antigo, né? Olha Hitler, olha a galera ali, né? O fascismo é muito sobre isso, etc. Então é essa junção no final das contas, né? Ou seja, o populista é o cara que ele precisa resolver de maneira fácil a tua vida. Se eu prometo facilidade para a resolução de problemas, eu estou te dando o caminho da satisfação imediata.
E aí, como há uma hegemonia do eu, um trabalho evidente, eu vou preferir assumir aquilo ali. Tá bom, então eu acredito em você. O que que é necessário? Destrua tudo que não foi isso. Tá feita a bolha, tá feita a massa. Coisa que a gente conhece muito bem, né? A gente fala muito do nazismo e tal, porque foi extensamente publicado, mas a gente não teve só um nazismo de destruição, não. Nós tivemos uma quantidade extremamente relevante de massas verticais já há muito tempo na história da civilização. A gente costuma falar muito só lá do nazismo, mas não é só o nazismo, não, tem muita coisa. Maravilha. Márcio, eu vou aproveitar um ganchinho da Ana Heller, deixarei uma questão e depois, gente, eu vou abrir para vocês, tá? Então, quem tiver perguntas, quem quiser contribuir, eu vi que vocês já começaram a anotar alguma coisa no chat, levantem a mãozinha, que eu vou pela ordem que vocês levantarem. A Ana Heller fala sobre os afetos, questiona sobre os afetos. Aí, pegando esse gancho, quais são as novas formas de laço social? Como se afetam ou são afetadas essas pessoas? Ou como nós somos afetados e afetamos pelos algoritmos? Então, a resposta é horrível. A gente está na era do não laço. Não tem laço. Ele está sendo destruído. O século XXI, gente, vai ser o século da hecatombe. Vai tudo ser destruído. A gente não vai estar aqui, a gente já morreu, tá? Está todo mundo morto aqui. Porque isso vai ficar muito evidente na partir da segunda metade do século, 2050 para lá, né? Acho que a maioria de nós não vai mais estar aqui, quem tiver já vai estar bem idoso, já se despedindo, mas vai ser tudo destruído, não vai sobrar nada, tá? Não vai sobrar nada. E o que vai ser construído dali eu não sei. Ninguém sabe, né? Mas não vai sobrar nada. Cientificamente já tem muita coisa alarmada, documentada e pesquisada, e como é que eu poderia dizer? Projetivamente, não está ruim, né? Maneira planejada, pronto. De maneira planejada, projetada, previsão, também tem muita coisa boa já organizada, né? Então a gente está. Tem um cara chamado Empoli, o sobrenome dele é Empoli, eu esqueci o nome dele. Ele fala que existe as guerras e os conflitos armados dependem muito do custo. Tem época que é mais viável financeiramente se defender, e tem época que é mais viável financeiramente atacar. E segundo ele, a gente está na época que é mais viável financeiramente de atacar, né? Por isso as guerras vão acontecer muito mais, porque financeiramente tá viável, tá bom de destruir tudo, né? Vai dar muita grana, né? Ele explica lá com outro tom, ele não é psicanalista, ele explica lá de uma forma interessante, de maneira social, histórica, o que esperar, ou melhor, o que não esperar disso, né? Então, voltando para a sua pergunta, a gente está vivendo na era do não laço, por quê? Se eu não tenho mais, ou estou perdendo a condição de viver a frustração e simbolizar a vida, eu não consigo me relacionar com nada que não seja o espelho. Então, automaticamente, se não é espelho, não tem. Então, você vai ser minha amiga enquanto você for o meu espelho. A partir do momento em que você me contraria, eu não suporto a tua opinião contrária. E aí, automaticamente, eu expurgo você, de alguma forma. No digital, isso acontece de maneira violenta e direta. No presencial, isso está progressivo. Quando estiver um encontro, é a sociedade do não laço, né? É uma coisa meio schopenhaueriana, tira Deus, tira o Estado e tira a polícia, né? Pobres diabos, um matando o outro, né? Então, a gente está caminhando para esse tipo de coisa. O sujeito está. E aí as pessoas estão, de uma certa maneira, afiançando isso, porque estão recebendo dopamina barata, ou seja, estão recebendo as satisfações imediatas, né?
Então, o século XX, o Freud fala de mecanismos de defesa para poder sustentar a frustração e manter o laço, né? A culpa, né? A repressão, as coisas que o Freud vai defendendo. A gente chega no 21 e isso tudo é relativizado, né? O mundo digital está preocupado em vender insumos, né? E para vender insumos, eu preciso te transformar num zumbi. Eu não posso deixar que você pense. E aí, automaticamente, a gente fica preso numa lógica que não é a lógica do coletivo, mas a lógica do um, né? Então, é viável o investimento desde que seja só em mim. E o que é se relacionar? Se relacionar é abrir mão das minhas identificações, porque senão eu me relaciono com o espelho o tempo todo. Eu preciso abrir mão de um pouco do que eu me identifico, né? Para isso, eu tenho que ter um eu estruturado para isso, organizado para isso. E o que a gente tem é o contrário. Vide, por exemplo, fazendo um paralelo, a epidemia da saúde mental, né? A gente está passando uma epidemia, está todo mundo muito mal. A gente tem quem atende aqui, não sei se todos, mas os que atendem com certeza vão se organizar, né, em cima do que eu estou falando agora. A gente tem recebido cada vez casos mais difíceis. E isso é um reflexo de tudo isso que a gente está conversando aqui. Por exemplo, né, haja clínica, né, porque essa clínica tem que ser reinventada também. Aí entra o inconsciente híbrido. O aparelho psíquico é híbrido. Maravilha, Márcio, porque isso vem muito de, né, eu tenho percebido, e o artigo foi um lenitivo nesse sentido, e nas transmissões, eu falo muito com os alunos, nós estamos olhando, lendo Freud, mas entendam que o que nós estamos vivendo aqui está para além disso. Nós vamos Uhum. aprender, nós vamos ler, nós vamos olhar para esse chão, é o chão inicial, é por aí, mas agora nós temos que fazer uma conexão com a contemporaneidade. A começar, algo que eu compartilhei com eles na terça-feira, no curso de Winnicott, que é esse meu espelho que fica agora comigo o tempo todo. Eu fico comigo o tempo todo. Meu narciso fica aqui. Se eu estou dando uma aula presencial, os alunos estão aqui, se for uma aula híbrida, os alunos estão à minha frente, os alunos no online estão atrás, e eu estou olhando para pessoas. E eu observo as pessoas. Agora, aqui nesse cenário, eu estou aqui. Eu posso ter uma percepção, e se a depender do quão narcísica eu estou, eu olho para cá para saber, deixa eu ver, dou uma arrumadinha no cabelo, ajeito o óculos, a blusa está meio... Mas isso aqui já me tira do contexto do outro, dessa percepção do outro, dessas microexpressões, desse movimentar do corpo, que é o que nós nos relacionamos, né? Eu trago isso para eles, quando não aqui, e que estávamos nesse corpo a corpo, no tete a tete, olhávamos, né? Olha, você está triste hoje. Não, não estou, não, está sim. Quando você está triste, seus olhos ficam um pouco mais fundo. Eu percebo pelo seu olhar. Os seus olhos têm uma cor diferente. Eu percebo quando você está nervoso, porque tem uma ruguinha aqui. E aí, aqui, a primeira coisa que eu faço quando eu entro é colocar um filtro. Então, nós vamos perdendo essa individualidade corporal e também vamos nos transformando num corpo só. Com uma só expressão, com uma só cor, com uma série só de movimentos. Porque isso aqui me limita. Eu posso movimentar daqui para cima. Né? Eu tenho que colocar mais voz, eu tenho que colocar mais gestos, porque eu estou online. Isso me pede mais de corpo. Faz sentido isso aqui ou eu viajei agora, Sim. muito legal, e a Não. Gisele tinha falado de um micro cogumelo, microdoses de cogumelo, e aí eu tomei, Gisele, pronto, já foi. Já te Não, chamo, isso Anitta. aí,
Isso aí tem a ver com isso que você, enquanto você falava, eu estava lembrando do Churran, quando ele escreve aquele Sociedade do Cansaço, né? Que ele fala da crise do negativo e do positivo, né? Onde está todo mundo igual, né? Isso de ser igual é uma coisa horrorosa. Singularidade tem que ser mantida. A gente está indo num caminho assim muito complicado, porque os discursos, eles e a ciência também, né? Aí fica a dica, quem gosta desse assunto, a Isabelle Stanger, eu não sei se é Isabel, mas enfim, o sobrenome dela é Stanger. Ela fala, né, se uma outra ciência é possível. E aí ela questiona o excesso de ciência, não no sentido de que a gente deva regredir nas pesquisas, mas no sentido de que a gente está usando isso para um fim não muito legal. Então, seria interessante repensar esse excesso que está nos colocando num excesso. Então, até a ciência, ela para existir, ela precisa de financiamento. E o que financia a ciência é o que tem que ser vendido. Então, você vai pesquisar isso, porque isso precisa ser vendido, e não se faz bem ou não para o outro, né? Então é tudo muito padronizado, né? Você padroniza, porque todo mundo tem que usar a mesma coisa, fazer a mesma coisa, ser igual, né? Você vai numa festa, você vê todo mundo muito igual, né? Com tatuagem igual, procedimento estético igual, estilo de roupa igual, todo mundo igual, né? Você olha aquilo e fala, meu Deus do céu, cadê a individualidade, né? Aí lembra do Churran, né? Principalmente no primeiro e no último capítulo, onde ele trabalha isso de uma maneira muito legal na Sociedade do Cansaço, que é essa crise do positivo e do negativo, né? É necessário que haja negatividade, pô, tem que ter um equilíbrio, não pode ser tudo igual, né? A ausência do negativo, ele tem que existir, não pode ser só positivo, todo mundo igual, tem que ter alguma coisa que quebre, que descontinue, né? Porque aí você não tem espaço para. Você se despersonaliza, né? E vive um ideal algorítmico. Porque esse ideal, quem é que mandou você tomar Monjauro? Né? Foi o algoritmo, provavelmente. Então você está tomando Monjauro, né? Por que você não pode aceitar que um processo saudável depende de uma dieta? Não. Vamos fazer um monjaurozinho que é mais rápido. Porque está todo mundo tomando porque disseram que é para tomar. Então, isso vai criando uma sociedade despersonalizada, né? E essas sociedades são facílimas de manipular. E olha que eu estou entrando aqui porque o livro ele pontua duas coisas. Enfim, seguindo mais ou menos a lógica lá do que está escrito, se eu não esqueci, primeiro eu vou pontuar a própria, como é que eu poderia dizer? O próprio empuxo do sujeito ao ódio, né? Onde eu vou trabalhar a pulsão de morte e etc. E depois eu vou pontuar esse inconsciente digital, né? Ou seja, esse espaço entre que eu defendo que é uma quarta cicatriz narcísica, que é a vida algoritmizada, que é o mal-estar digital, né? Proveniente de todas essas manipulações, né? O mal-estar não vem porque te falta. O mal-estar digital ele acontece no sentido contrário. Para o Freud, ele acontece porque te falta. No mundo virtual digital, ele acontece porque ele tenta não deixar faltar. Então, a gente tem uma inversão em algumas coisas. Aninha, Oi, Ana, como é que você vai, Oi, querido? gente. Minha lente está muito ruim. Não, é que eu viajei na tua viagem aqui, Gi, também não sei se vai fazer algum sentido, mas fiz aqui uma cadeia de pensamento que você estava falando anteriormente sobre a incapacidade de frustração, né? E aí eu pensei de uma vez que a gente estava fazendo um flyer, e aí eu fui usar o chat GPT e ele alterou o rosto. Né? Então, na verdade, o nariz da gente, a gente já não era a gente na primeira geração do flyer. E aí pensei numa outra cadeia que aí vem o algoritmo, a estética, a cirurgia plástica e a insatisfação, porque vai sempre ser uma imagem que não é essa. Você falou de filtro. E aí pensei em enquadramento e a cena, né? Então tem aí o cinema. E o que que tem nisso, Márcio, de diferente? Onde se é que tem, né? Esse ecrã que é cinematográfico ou cênico, teatral,
que pode fazer essa cadeia, porque o que a gente vê no celular também tem uma coisa dessa construção, que é a edição de si, né? A gente hoje tem a capacidade de fazer a edição de si, de um si que não existe e que talvez seja um talvez e que jamais será. Então, viajei na tua viagem e não sei se faz algum sentido isso. Assiste um documentário, Ana, que é o Coded Bias. Se escreve assim, não sei se a pronúncia é essa ou não. É Coded, com 2 Ds, Bias, onde fala disso, né, de reconhecimento facial, fala de imagem, de reconstruções e etc. e tal. É um documentário bem interessante que fala sobre essa coisa da IA, né? E também tem uns filmes interessantes como Rede Tóxica e também Rede Humana e Rede Tóxica, né? Acho que são 2. São documentários, né? São filmes, na verdade, documentário é só o Cota de Bias, que vai falar que a inteligência artificial ela não tem condição de fazer uma análise de imagem. Olha a situação, ela não sabe fazer uma análise de imagem com toda a tecnologia organizada em cima desse processamento até então. O humano diz o que ela tem que identificar, quem participa da construção disso, né? E aí, automaticamente, é a partir disso que o humano coloca para ele, ó, toda vez que você vê isso, isso aqui significa isso. Ou seja, o algoritmo já tem algo do narcisismo humano ali, né? Do propósito humano na construção. Então, se você está vendo o que vai dizer, isso é bonito, isso é feio, isso é permitido, isso não tá, isso é deformado, isso é perfeito, é o humano que programou para dizer, diga que isso é, porque eles não têm, né, a algoritmização, o mundo, a IA, vou chamar tudo isso de IA, tá? A IA não tem condição de fazer isso por ela mesma, ela não tem essa inteligência, né? Ou seja, então isso já vem ditado por alguém, né? A imagem que você tem que seguir como feia, bonita, torta, reta, correta e etc., é essa aqui que eu estou dizendo que você tem que ter. O que foge disso está errado, né? E aí, do outro lado, tem que ter um outro humano que é para poder frear aquilo que o algoritmo produz, porque ele também se excede, né? No próprio processo de processamento dele, vai ter um excesso, e do outro lado vai ter que ter alguém para cortar e dizer, isso aqui não pode, né? Porque ainda há uma dificuldade desse processamento. Então, a imagem e a definição dessa imagem é totalmente manipulada porque ela é codificada anteriormente, ela não é produzida pela própria IA. Esses documentários falam muito bem sobre isso. Gisele? Eu vou tentar reproduzir o que é que eu quero saber. Eu estava lendo um artigo. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu estava lendo um artigo que falava, não está bem dito, não, mas resumindo, pelo que eu entendi, falava que assim a mídia reconfigurava o nosso olhar. Nesse artigo, ele falava do campo do erótico e pornográfico. E aí ele desenvolvia essa história. Eu fiquei pensando assim, essa história dos todos os cabelos iguais, todos os corpos iguais, ele reconfigurava o olhar e reconfigurava, consequentemente, o nosso desejo, né? Então, foi a mídia que criou. Depois teve o auxílio luxuoso da internet para ficar isso mais potente. Agora o algoritmo. Qual será o próximo... qual a próxima força que irá nos reger, né? E onde é que a gente vai parar? Porque, assim, como produção, como produto disso, e produção também, a gente tem esse ódio que você fala, assim, que interage, a gente olha para o Instagram e sente ódio de grupos e pensa em falar
alguma coisa, impostar alguma coisa que assim, interaja com com aquela suposta mensagem. E aí eu fico pensando no Deus perverso, né? Não só uma sociedade que está se criando perversa, mas um Deus também. E se já chegou nesse patamar, o que vai ser, assim, daqui a uns tempos, como é que vai ser? Qual será o próximo tipo? O que é que vai superar o algoritmo para nos reconfigurar nosso olhar, nosso desejo, nossa estrutura psíquica? O que é que vai ser da gente, então? Assim, tem alguma aposta otimista para essa conjuntura? Então, Gisele, existem autores que conseguem encontrar, defendem, né, porque encontram caminhos positivos, de que, na verdade, as coisas vão se organizar para um cenário mais positivo. Existem autores que são céticos, que acreditam que isso não terá futuro e vai, de uma certa maneira, estagnar e parar. E a grande maioria dos autores tem uma visão que vai de pessimista a apocalíptica, tá? Assim, na minha pesquisa, eu segui mais o viés negativo, porque eu não acredito em fim positivo, enquanto caminhando como estamos, e eu não acredito em estagnação do virtual, tá? Eu acredito que a gente pode reduzir a velocidade disso por não conseguir chegar lá, seja lá pelo motivo que for, mas não que vai se estagnar e acabar, né? Apesar de toda a destruição ambiental e tecnológica e etc. que está acontecendo. Eu acredito que não para. Quando você fala sobre isso, hoje o algoritmo ainda é produzido, né, as suas métricas são humanas. Ele processa os dados, né, e pela inteligência artificial faz-se algo com esses dados. Nós temos duas formas de organizar isso, que são as LLMs / Machine Learning, e a gente tem as Deep Learning. A Deep Learning seria um aprendizado profundo, que imita, entre aspas, as camadas de funcionamento neural do cérebro, que são várias camadas, 10, 20, 30, 50, enfim, né? A gente começa ali com 30 camadas e já existem deep learnings com centenas de camadas. Qual é a diferença disso? Esses processos de machine learning, ou LLM também, né, em paralelo, eles trabalham em cima dos dados recebidos e dos parâmetros estabelecidos, que são humanos. Mas eles não criam. O aprendizado profundo, que é a Deep Learning, seria uma IA inteligente, onde ela não precisa do humano para criar nada. Isso seria a super IA. Então, quando você pergunta o que vem depois do algoritmo, se acontecer, é a super IA, que é aquela que isenta, exclui o humano da grande maioria das atividades sociais. O humano se torna um inútil. E aí tem um livro bacana, e isso vai colapsar a sociedade inteira se acontecer. Para o Harari e outros grandes aí, já está e vai. Para outros não, né? O Nicoleles, por exemplo, que é brasileiro, diz que não, impossível. Mas outros dizem que sim. Na verdade, ninguém tem a razão disso, porque isso é planejamento, isso é futuro. Ninguém sabe de fato o que vai acontecer, se nós chegaremos a esse nível. Tem um livro interessante do Walter Tevis, chamado Imitador de Humanos. Leiam esse livro, ele é bem bacana. Onde eles falam o seguinte: a IA chegou num ponto onde ela ficou inteligente. Ela produz os seus conteúdos sem precisar do humano, tá? E aí eles chegaram à conclusão de que o ser humano precisa sair das funções do planeta, porque o humano faz muita coisa ruim, está destruindo tudo. E eles tomam conta do planeta e escravizam os humanos. É uma ficção muito legal, tá? Do Walter Tevis, e que ali tem um cenário distópico muito bacana para a gente pensar nosso momento de transição. A gente está no momento de transição, a gente não sabe para onde vai, mas esse livro Imitador de Humanos ele é bem bacana, e ele coloca a gente para pensar assim, caramba, né?
Você vê, a robótica está bem interessante, né? O pessoal já compra robô aí para se relacionar, né? Então, a China está investindo muito nisso, né? Enfim, tem uma série de coisas evoluindo aí e uma série de atividades burocráticas, empresas já jogam para IA. Então, tem uma coisa acontecendo, ainda dentro do machine learning. Se essa aprendizagem profunda chegar no ponto de apresentar uma IA inteligente, dizem que quase tudo que a gente faz vai ser feito por eles, e é bem mais barato. Então, quando Márcio, você me pergunta o que eu vem lembrei que depois, talvez venha isso. Pode falar. eu lembrei que na década de 80 eu tinha um livro de matemática, assim, segundo grau, né? Como chamavam na época. E na contracapa desse livro tinha um texto dizendo que perguntaram para o Einstein de que ele achava que seria a Terceira Guerra Mundial. Aí ele falou que a terceira ele não sabia, mas a quarta seria com pau e pedra. Né? Então, assim, tomara que a gente não esteja caminhando para isso. Muito bom, Gisele. Verdade, tomara. Obrigada, obrigado. Gente, Fernando. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa Oi, noite. Fernando, bom te ver aqui. Boa noite, ô Márcio, obrigado, viu? Primeiro eu queria deixar um comentário aqui, depois emendar com uma pergunta, e aí, Márcio, você comentou sobre essa questão de que hoje está vantajoso, né, pros países, vamos dizer assim, fazerem as guerras, né? E aí, trazendo aqui uma contribuição, eu li um livro que chamou O Capital, mas na verdade não é do Marx, é de um francês que chama Thomas Piketty, não sei se vocês já ouviram falar. E aí ele tem uma equação bem simples, assim, né, de que a riqueza dos países, que é o PIB, né, ele é PIB per capita vezes a quantidade da população de cada país, né. Então, se você pensar que os países, né, principalmente os desenvolvidos, né, e grande parte dos países estão num crescimento populacional bem menos, né, acelerado, em alguns casos até negativo, você tem uma tendência de menos população nesses países, né, e a população mundial ainda está crescendo, vai crescer mais. Mas nos países mais desenvolvidos, um decréscimo, né. Então, uma forma de você continuar aumentando riqueza, o PIB, é você anexar países, né? Seria você anexar países que, né, consequentemente, se anexa pessoas que são consumidores, né? E aí você vai acumulando riqueza. Então, assim, daqui do meu ponto de vista, faz sentido mesmo, até por esse pensamento de que tá valendo a pena, né? O pessoal fazer guerra e você vê, vai lá o Trump não que ele tenha feito exatamente isso, mas vai na Venezuela, vai em Cuba, o Putin vai lá na Ucrânia e por aí vai, né? Fora os conflitos que ainda não surgiram. E aí, fazendo uma emenda aqui disso, né? De que tudo isso está conectado também com os governos, né? E as big techs que estão ali em conjunto com os governantes, né, principalmente desses países, né, e principalmente dos Estados Unidos. Você teve uma fala que você falou assim, olha, o algoritmo é o líder, né, e aí eu queria entender um pouco melhor, assim, como que o algoritmo é o líder, e não o líder, por exemplo, como você estava falando do Bolsonaro, do Trump, enfim, ou qualquer outro que a gente possa analisar, precisa dessa figura, ou essa figura tanto faz, né, quem é essa figura, desde que você tenha um algoritmo aí fazendo esse papel dessa reprodução. Queria entender um pouco essa questão aí. Boa pergunta. As pessoas, por exemplo, o líder, Trump, Bolsonaro, etc., e outros que temos, elas só existem pela via algorítmica. Elas não existem sem o algoritmo. Melhorando aqui a minha resposta. Tá? Então, primeiro, para você ser líder, você tem que ser um influenciador, hoje. Você tem que obedecer à lógica populista pela via digital. Por isso o nome cyberpopulismo. Né?
O líder tem que ser maniqueísta, violento, ele tem que se utilizar de mecanismos que já foram colocados desde a década entre 20 e 40, com um camarada que foi sobrinho do Freud. Vocês lembram do Eduard Bernays? Eduard Bernays é o cara que foi sobrinho do Freud e que ele escreve um livro que é o divisor de águas, que se chama Propaganda. Depois ele escreve outros, mas o Propaganda é o mais famoso. E ele é um cara que começa, a partir da análise do tio dele, que era o Freud, do Psicologia das Massas, e de outros pensadores de multidões da época, né? O próprio Le Bon e outros, né? Da época, ele vai criando meio que um roteiro do que é necessário para poder manipular e evidenciar uma liderança no meio do social. Isso tudo, interessante que esse manual continua válido, só que agora isso funcionando dentro da lógica algorítmica. Então, eu tenho que manter esse discurso manipulatório pela via midiática, eu tenho que ser um influencer, eu tenho que prometer a solução fácil dos problemas, eu tenho que alimentar um ressentimento e eu tenho que autorizar o ódio. Com discurso barato, raso e fácil, pela via digital. E a via digital não é direta, ela é algorítmica, ela é intermediada pelos algoritmos. Então, quem lidera é quem é o dono do algoritmo. Então, o algoritmo acabou sendo o responsável em organizar a massa, né? Então, nesse sentido. Entendi, ficou claro. E esse perfil todo que você traçou é o suco do caos, né? Assim, é um negócio terrível, né? O que a gente Uma está vivendo, combinação né? muito doida, né? É o que a gente está vivendo. Não? A gente está vivendo na era, por isso que o nome do livro é Ilusão Coletiva. A gente está vivendo na era da pós-verdade. As pessoas não estão interessadas em saber o que está acontecendo. Elas estão interessadas em ouvir o que interessa para elas, mesmo que seja mentira, para poder ficar estagnada na satisfação imediata, na dopamina barata. Psicanaliticamente, o que é isso? É a manutenção do preenchimento ilusório do desamparo. Sabe? Bebê. A gente virou bebê, a sociedade virou uma criança mal educada. E é isso que a gente quer. Você vê, né? Não importa se o político, cara, assim, o político pode aparecer amanhã com um vídeo dele esfaqueando uma criança. Se ele tem uma massa em torno dele, essa massa se mantém do mesmo jeito, mesmo com o vídeo, que vão dizer que o vídeo é uma criação dos comunistas de Júpiter, para não ter que ver a realidade. Não interessa o que é real, interessa o que eu preciso. Por quê? Porque esse líder... Aí vem o Sloterdijk, né? Você deve conhecer o Sloterdijk. Você é da sociologia, não é isso, Fernando? Se eu me lembro bem. Não, na verdade eu sou da administração. Mas você não estudou sociologia, não? Não. Então estou misturando. Não, eu Perdão. assim, por conta, algumas coisas sim, mas de curso formal, não. Ah, mas estudou. Sim, algumas coisas sim. Beleza. Então, Sloterdijk você conhece. O Sloterdijk vai dizer que é pelo ódio. Não é o líder, é autorização para matar. É autorização para dizer, vai lá, eu odeio. Eu não posso largar a mão disso, né? Então, isso é muito complicado. Né? Um filme que a gente vai trabalhar ele no Psi em Cena é o Não Olhe para Cima. Ah, Né? sim. Não interessa, o meteoro vai destruir tudo. Não, aqui não é meteoro, não tem meteoro nenhum. É coisa da mídia, é da Rede Globo. Nossa. Mas vamos, não interessa. Então, assim, é isso que a gente vive, né? É literalmente o suco do caos. Esse filme aí, só de curiosidade, ele é tão negacionista. Quando eu peguei para assistir alguns anos atrás, eu não consegui passar da meia hora. Falei, não aguento ver esse filme. E tirei, falei, não, pula, vou assistir outra coisa, mas eu preciso parar para ver inteiro agora. Aí, bacana. Obrigado, Márcio, obrigado. Eu que agradeço, querido. Vamos aproveitar que está todo mundo aqui, Márcio, para falar do Psi em Cena, né, já que vocês comentaram. Uhum. Sábado, eu vou colocar no grupo, gente, mas é que pode ser que alguém aqui não esteja no grupo. Sábado, que horas?
É dia 1º, é sábado da semana que vem, às Ah, 9 horas. É às 9. sempre um sábado, isso, é sempre um sábado do mês. Eu vou botar o link aqui, quem quiser entrar. Ah, Não é grupo aberto, não, é grupo fechado. Então ninguém vai receber bom dia, não. Fica tranquilo. Tá aqui. Vocês vão receber só o link no dia, tá? E o card com a programação, óbvio, né? A programação e o link no dia. Então acontece um sábado por mês. Infelizmente, a minha agenda é uma agenda muito louca e eu não consigo fixar, tipo assim, primeiro sábado, segundo sábado. A minha agenda é muito, muito doida. Então, cada mês é um sábado diferente, mas é sempre num sábado, às 9 horas. E eu aviso com bastante antecedência para a galera se organizar e é bem bacana. Só chega um pouco, uns 5, 10 minutos antes, porque a gente tem batido quase 100. E aí trava, né? Senão fica a galera do lado de fora não entra. E aí a gente estuda o filme à luz da psicanálise. O próximo filme é o Miss Violence, tá? A gente vai estudar trauma, tá? Trauma no núcleo familiar. E aí a gente vai encerrar esse ciclo, que a cada 3 meses a gente tem um ciclo. Esse ciclo é sobre pulsão de morte, encerra agora dia 1º de agosto. Então a gente vai falar do Miss Violence, que fala sobre trauma familiar. O próximo ciclo vai ser o nome do meu livro, que é a Ilusão Coletiva. E eu vou trazer 3 filmes que retratam a ilusão no psiquismo humano. E aí, quem tiver lá, vocês recebem. E também no meu Instagram vocês têm a programação que eu posto lá também. Vai ser um prazer, gente. Piscina em Cena, para mim, é um lugar de... É um domingo no parque, porque cinema é uma coisa que eu amo. E aí, junto os dois, vira um bate-papo legal. Um prazer aparecer lá, pode aparecer. obrigada, Márcio. Evelyn, Oi, boa noite a todos. Boa noite. Márcio, nossa, muito obrigado, né, pelo seu tempo, por toda essa contribuição, assim, está sendo muito valioso, muito valioso. A gente viaja em vários pontos, né, durante a sua transmissão, e a minha pergunta é simples, mas, ao mesmo tempo, com bastante preocupação, né? Pensando em tudo isso que a gente está falando, nessa sociedade, nessa infância do desamparo, nessa dopamina gratuita, toda essa bolha com a gestão dos algoritmos, né? Como que a gente pode pensar em trabalhar um manejo clínico, né, num setting analítico com esses pacientes? Porque não tem como voltar. Eu penso que tudo que a gente aprendeu, né, em Winnicott, em Melanie Klein, no tapete da infância, o cenário que a gente tem hoje já não cabe mais, né, não tem mais infância, não tem mais brinquedo, não tem mais atenção de mãe, não tem mais nada disso. Então, como será, né, essa formação de ego, de superego, né, daqui a um tempo não tem? E aí eu fico pensando, onde chegaremos, como poderemos atuar para auxiliar, né, um processo de um analisando. Será que a gente vai precisar, aí na minha viagem aqui particular, será que vamos precisar, então, indicar sites e páginas de Instagram para que, lição de casa, para esse analisando, pesquisar, para que depois ele tenha um algoritmo formado para ele começar a receber conteúdos saudáveis? Ou enfim, essa é a minha viagem aqui, eu queria compartilhar, saber se você pode, de alguma forma, não sei, dar alguma dica, algum caminho, né, por onde poderemos pisar, em que tapete poderemos pisar, se o Winnicott, Melanie Klein e tudo isso não existirão mais, e como que a gente vai trabalhar. Até se a IA, né, também já está sendo psicanalista, né? Então, o que fazer? Olha, essa pergunta é interessante. Isso daria uma palestra, viu, Evelyn? Essa pergunta. Eu enxergo isso assim, vou fazer 3 pontos assim rápidos para vocês pensarem. Já há uns bons anos eu venho me incomodando com uma falta de posicionamento plural dentro da psicanálise. E eu me considero um analista plural. Eu tenho a minha meia dúzia de autores, né, meia dúzia, entre aspas, de autores que eu gosto muito, que eu estudo há bastante tempo,
que tem um razoável conhecimento neles, conhecimento possível, claro, e eu não consigo ver a prática analítica sem articular teorias, mesmo que antagônicas. Como eu não via isso em lugar nenhum, eu criei o meu grupo de terça-feira, onde a gente faz estudo comparado teórico, né? Freud, Green, Ferenczi com Bion, sei lá, né? A gente faz essas articulações em cima de um tema, claro, um tema fixo. Por quê? O pluralismo, na minha opinião, é obrigatório se vocês querem ter clínica aberta. Não dá para atender com um manual de Freud na mesa ou de Lacan. Isso acabou, isso foi século XX, tá? Apesar de ter uma galera que ainda acredita nisso, infelizmente. Então, esse é o primeiro ponto, pensar um pluralismo e se preparar para ele, né? Esse ponto. O segundo ponto, começar a não ter medo de articular, né, estender as teorias para dentro do que o aparelho psíquico representa hoje, que, na minha opinião, é esse inconsciente digital, que nada mais é do que é produzido no entre, né? Aquilo que tem o usuário e a máquina, tem uma produção nesse espaço. E a produção desse espaço, dentro desse espaço, é o que o analista tem que saber ler, né? E aí eu gosto muito do Luca Possati, que ele faz uma inquietação interessante, onde ele diz o seguinte: a relação da máquina com o sujeito é a relação que o Bion nomina de alfa e beta, né? Então você tem a mãe que tem, a criança que tem um elemento beta, a mãe que tem um elemento alfa, só que o alfa é feito de maneira controversa pelo mundo digital. Em vez de o elemento alfa ser desenvolvido de fato, como a mãe deveria fazer, segundo o Bio, a máquina que faz isso. Mas ela faz isso no sentido de aprisionar o sujeito dentro do ambiente dela. A gente precisa encontrar uma maneira de fazer o alfa melhor que a máquina. Senão a terapia não vai andar. Então, isso é uma maneira da gente continuar discutindo isso. Tá certo? Muito obrigada. Nada. Kalel, Bom, boa noite, pessoal. Para trazer na verdade, eu quero trazer alguns detalhes a mais, e aí, como alguns foram falando aqui, as viagens que a gente vai tendo, né, durante toda essa conversa. Quando você fala de IA, tem muito a ideia, querendo ou não, eu estudo um pouco sobre isso, porque meu marido trabalha com essa área, e tem muito essa ideia de, não, tudo a IA vai dominar, principalmente para muitas pessoas de fora do círculo da tecnologia ali. E tem, de fato, muita coisa que ela vem substituindo, mas há pouco tempo atrás eu estava conversando com algumas pessoas que são da área e a gente, todo, todos, assim, 99% olharam para o sentido de a IA, por muito, ela não vai substituir o humano, porque entra um fator um pouco básico de controle político. Quem consome são os humanos. Então, eu preciso continuar fazendo com que os humanos consumam de alguma forma. Porém, ela veio com, digamos, um problema ou um defeito gerado justamente pela política e pela necessidade, eu acho que social hoje, que é o querer sempre estar certo, sempre sendo afagado, sempre sendo abraçado por alguma coisa. Então, quando você vai usar a IA, sempre ela está respondendo, não, você está certo, e isso fortalece ideias e pensamentos que são problemáticos para uma sociedade do modo geral. Porque aí entra o fator como você mesmo falou, Márcio, normalmente não, para poder você controlar ali uma população, se usa normalmente a violência, né? É o principal fator ali, o principal gatilho que se usa, e quando você apoia isso de uma forma até mesmo, você está certo, é o suficiente, e aí some essa imagem de eu preciso de um líder, porque se a própria máquina está dizendo isso já para mim, e é vendido que a máquina sabe de tudo, entende todo o cenário que está ali à minha volta, ao meu redor,
então eu não preciso mais que alguém diga algo desse tipo. Qualquer um que manipule minimamente uma ideia ali pode conseguir fazer com que as pessoas, uma grande gama, sigam um certo ciclo que pode dar um problema, no modo geral, um controle muito grande para certas pessoas que às vezes não poderiam ter controle. E esse é meio que um ponto, porque aí a gente entra na linha tênue do o que realmente a IA está para substituir e o que ela está para manipular. E aí muitas vezes ela está se confundindo ali e confundindo as pessoas e quem usa justamente nesse sentido, porque as pessoas já não, como a Evelyn trouxe, o fato de as pessoas hoje usarem a IA até mesmo como o psicanalista. É um problema, mas como esse psicanalista vai falar aquilo que eu quero ouvir, é muito mais fácil de eu usar. As pessoas não querem mais pensar, elas querem tudo muito simples, elas querem tudo muito fácil. E eu acho que é esse que está vindo o problema com toda essa tecnologia. Esse é um fator, né? E em questão política ali, questão de guerras problemáticas, eu estava vendo algumas coisas e eu lembrei da série The Boys, que é uma série que tem N situações complicadas ali, mas teve uma necessidade, até mesmo dos produtores, fazerem o vilão chegar num sentido de humilhação no final da última cena, porque tinha muita gente apoiando e concordando que, tipo, não, vilão era a pessoa certa e aquele é a meta de vida para muitas pessoas. Tanto que muita gente criticou o final do filme da série ali por causa disso, porque eles queriam que, tipo, não, o vilão é quem realmente a ideia do homem macho, forte, não sei o que, é aquilo ali, e quando mostraram uma fragilidade, quando se tira o poder dessa pessoa, mostra que ela nada mais é que um ser humano comum, as pessoas pararam de gostar daquele personagem. Então, hoje a gente vive uma problemática muito grande, eu acho que nessa visão de querer um personagem muito forte e um personagem que reflete o meu ego, e eu acho que está muito mais voltado nisso, e entra o narciso ali, porque é o ego e o narciso de como eu quero me mostrar para o mundo, e como está se direcionando a maioria das políticas hoje, de tirar direitos de coisas básicas que não deveriam ser nem mais cogitadas, e mesmo assim estão sendo pautadas, pleiteadas novamente. Não sei se deu para entender o que eu estava Uhum. colocando ali, mas era mais ou menos Sim. isso que eu queria estar trazendo aqui. É. Perfeito. Quando você fala de eu ouço o que eu quero ouvir, o líder do sujeito é o algoritmo, né? Agora ele segue o algoritmo. É aquilo que o Fernando tinha falado, né? A superinteligência, gente, só para finalizar, amarrar, a superinteligência, super IA e etc., é uma projeção que pode não acontecer, tá? O que a gente sabe que está acontecendo é uma IA cada vez mais lapidada, ágil, com potencial de pesquisa e etc. Se a super um dia vai rolar, é uma discussão. Deixo até, inclusive, isso aberto no livro. Trago os autores que dizem que sim, trago os autores que dizem que não. Porque é futuro, né? É uma futurologia. Mas o que ela já produz, em termos negativos, já dá um bom estrago hoje, mesmo sem superinteligência. Então, vamos ver para onde a gente caminha. É E isso. só para Obrigado. complementar ali, eu acho que a Super IA é capaz, mas eu acho que ela vai estar muito mais ligada aos humanos, como a gente tem hoje o chat GPT sendo usado ali para muita coisa, do que dentro das próprias empresas, que é a ideia que o mercado vende. Ah, não, é Uhum, para melhorar o serviço, e na verdade é para ser usado como ferramenta de manipulação. perfeito. Gente, passamos já um pouquinho do horário, já levamos mais 8 minutos do Márcio, 9 minutos além daquele do combinado, mas foi muito rico o encontro, gratidão a todos que participaram, a todos os presentes. Márcio,
sim, sei lá, gratidão, porque foi assim, 1h30 passada de uma troca magnífica. Eu deixarei lá no grupo novamente o QR Code do livro, mas já deixo o convite também. Uma vez o livro lançado, nós fazemos alguma leitura aqui. Sinta-se em casa, tá? É por isso que é a moda da Muito casa. obrigado. Sinta-se em casa, só me dá um alôzinho lá e a gente acha o dia, o horário e voltamos aqui. Perfeito. Ok, gente? Eu vou Muito deixar para vocês. agradeço. Pessoal, eu agradeço a todos, muito obrigada. Márcio, suas considerações e nós encerraremos. Só quero agradecer a oportunidade de estar divulgando a pesquisa, divulgando o livro. Fiquem à vontade. Quiser comprar o livro, ela vai botar lá. Está em pré-venda. A partir do dia 8 já vai estar na Amazon. Já normal, venda, porque pré-venda tem desconto, né? Tem um evento de lançamento no Rio, em Ipanema, na Speed. Quem for do Rio quiser ir lá. Em São Paulo eu vou estar em Campinas, no dia 15, no Rio no dia 8, e vou estar num congresso dia 19 de setembro, né? E tem outros compromissos, mas são fechados, como esse aqui. Tem podcast que que gravou entrevista minha, que vai sair em algum momento, enfim. Tem outras coisas que eu vou colocando lá no Instagram. Quem quiser me seguir, é o meu nome, Márcio Garri, eu vou botando lá. Fiquem à vontade de participar do Psi em Cena, é um prazer. Precisando também, estou à disposição. Foi muito legal estar aqui. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Obrigada, gente. Gratidão. Beijos. Grande Tchau. abraço. Obrigada, boa noite. Tchau.